Muito bom dia a todos vocês. Bom dia para você que está torcendo para a mesa cair, não vai cair. Ô Lucas, dá uma chegadinha aqui porque vai cair sim, cara. Espeta esse negócio aqui, por favor, porque vai tombar esse treco aqui, me socorre. Vai cair e sempre vai ter alguém que vai falar assim, tá vendo, eu não falei que ia cair? Pô, Moacir, aí, agora não vai cair mais. Muito bem, Salmo 128. Salmo 128. Eu sei que você trouxe sua Bíblia, não trouxe? Faz assim, para eu saber que você trouxe a sua Bíblia. Estamos em processo, até dezembro, todo mundo vai ter a Bíblia em mãos aí. Salmo 128. Nós estamos começando uma série de mensagens nova, chamada Raízes Sólidas. E quando eu falo em raízes sólidas, eu me lembro de um evento ocorrido há uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando nós tivemos uma manhã, onde tivemos um café aqui na igreja. Na verdade, nós estávamos no prédio antigo, e aí tivemos um café, e alguém bondosamente foi até um departamento da cidade, da prefeitura, não me lembro, e trouxe para a gente algumas mudas de plantas diversas. E eu gostei muito daquela ideia das mudas, ganhei 2 mudinhas, levei para casa, me empolguei bastante. Aí as mudas cresceram meio rápido, eu já comprei 2 vasos na época, 2 vasos um pouco maiores assim, vasos simples, mas para a planta poder crescer. E aí nos primeiros dias, as plantas cresceram bem rapidamente, e eu continuei me empolgando, comecei a comprar coisa de jardim e tal, como se porventura isso fosse um dia acontecer, mas eu comprei pazinha, comprei etc e tal, mas chegou num momento, depois de uns 15, 20 dias, que as plantas pararam de crescer, eu comecei a ficar indignado com aquilo, e aí eu procurei um amigo, um engenheiro agrônomo, falei para ele, as plantas não estão crescendo mais, ele falou assim, não, você pode adubar, você pode colocar lá um pouco de adubo e tal, fica tranquilo, eu vou trazer o adubo para você, e vai estar tudo certo. E ele chegou em casa com um saquinho de adubo, e eu, obviamente, já agora, quase que um jardineiro profissional, cortei o saquinho de adubo e coloquei em volta, segundo ele, em volta das plantas dentro do vaso. Mas eu olhei aquilo e eu pensei assim, pode rir, seu Alberto, eu pensei assim, essas bolinhas brancas não vão fazer nada aqui. Elas precisam penetrar na terra. E aí eu resolvi molhar o vaso, mas obviamente que elas não penetraram na terra. E como eu tinha comprado, dentre os itens que eu comprei para jardinagem, eu comprei uma pazinha, eu então prontamente peguei a pazinha e dei uma forcinha para o adubo para ele entrar um pouco mais a fundo na terra, e eu saí escavando assim, batendo toda a lateral da planta. E eu molhei a planta e nós saímos para uma viagem de uns 3 dias talvez. Viajamos um dia, voltamos 2, 3 dias depois, eu não me lembro, mas foi uma viagem curta. E quando eu voltei, eu me deparei com uma cena triste, porque as plantas que cresciam vorazmente, elas estavam secas, esturricadas. E eu liguei para o meu amigo, engenheiro agrônomo, e eu disse para ele assim, olha, aquele adubo que você mandou é uma porcaria. Ele disse, por quê? Eu falei, porque você matou as minhas plantas. Ele disse, mas o que foi que você fez? Eu falei, eu coloquei o adubo. E ele disse, então, era só isso. Eu falei, não, eu cavuquei para elas entrarem, e entrar na terra, penetrar e dar uma fortalecida nas plantas. Ele disse, não, mas quando você fez isso, você matou as raízes. Você, ao cavucar em volta com a pazinha, você foi assassinando as raízes das árvores. E aí eu confesso para você que a minha carreira de jardineiro acabou naquele dia. Nunca mais eu sequer molhei uma planta na minha vida.
Engraçado que as raízes compõem o elemento, a gente aprende isso na escola, né? O elemento essencial das plantas, das árvores. As raízes, normalmente, elas servem como a âncora da estrutura da árvore. A árvore passará a estar ancorada na terra, quer haja ventos fortes ou não, por causa de suas raízes. As raízes são reservatórios de água, inclusive são reservatórios de nutrientes para as plantas. Sem raiz, não tem vida. A raiz é a parte, talvez uma das partes mais importantes, mas compõe o chamado elemento invisível de uma planta, de uma árvore. Nenhuma árvore que você contemple, que seja bela, nenhuma planta que você aprecie, que seja bonita, que chame a sua atenção, ela está ali, do nada. Ela está removendo, na verdade, seus nutrientes, sua força, sua vida de algum lugar. E este lugar é a terra. Mas para que ela faça isso, ela precisa de raízes. Ela precisa de um elemento crucial. E esse elemento não pode ser danificado. Ora, eis a questão. Nós estamos vivendo em um momento social, histórico, onde há um ataque sério e drástico contra uma das principais raízes da vida. E esta raiz chama-se família. Há uma frase que chama a minha atenção, dita pelo pastor Sérgio Queiroz, há alguns anos atrás. O pastor Sérgio Queiroz está em João Pessoa, quando ele afirmou assim: embora nós estejamos assistindo a um progresso incrível, da ciência, e também a um progresso incrível da tecnologia, a família, enquanto célula mãe da sociedade, ela vem sofrendo duramente, ela vem sendo duramente golpeada por um famigerado individualismo e pela crescente inversão de valores promovidas pelas novas filosofias da contemporaneidade. Resumindo a frase do Sérgio Queiroz, o que ele estava dizendo é o seguinte: tem muita coisa aparentemente boa, mas que está fazendo exatamente o efeito da minha pazinha dentro daquele velho vaso, quando eu assassinei aquelas duas plantas. Tem muita coisa aparentemente boa na história que nós estamos vivendo, que está fazendo exatamente o efeito de destruição de uma das raízes principais da nossa vida, da nossa jornada, da nossa existência, da nossa essência, de quem nós somos. O que deve nos levar a uma pergunta que me parece ser uma das mais importantes do nosso tempo. Esta é a pergunta que talvez valha alguns milhões de dólares, porque na prática há uma dificuldade enorme de encontrarmos uma resposta para ela. E a pergunta é: nesse tempo de desafios, de modernidades, de evoluções, de transformações ideológicas, de tantas concepções que estão ao nosso redor, quando nós estamos pensando na família como uma raiz para sustentar quem nós somos, dá para pensarmos, e agora vem a pergunta, em um projeto de felicidade? Porque no fundo, todo mundo quer mesmo é ser feliz. Mas será que a família, ela é o lugar onde nós podemos encontrar a resposta para essa pergunta? Ou seja, será que a sua família é o lugar onde você talvez vai encontrar respostas para uma busca de felicidade? Quando eu falo em felicidade, você sabe que isso é um problema. Vamos fazer uma pesquisa Ibope aqui. O Ibope não está com muita moral não, mas vamos fazer uma pesquisa Ibope. Quantos aqui querem ser felizes?
Não, com fé. Feliz sem fé não rola, né? Quantos querem ser felizes? Alguns estão indecisos ainda, mas a maioria quer ser feliz. Ok? É legítimo. Todos nós queremos ser felizes. Só que tem um problema. Como ser feliz no coletivo, quando cada um quer ser feliz da sua própria forma? Como ser feliz no conjunto, quando cada um busca a própria forma de enxergar e viver a felicidade? Então, quando eu falo isso para você, eu estou me lembrando dos períodos de férias que eu passava na casa de uma tia, em uma cidade a 120 quilômetros aqui de Paulínia, quando nós sentávamos para almoçar e jantar, um dos meus primos só comia feijão, feliz assim, só feijão, eu acho que era farinha de mandioca, ok? Cada um é feliz do jeito que quer. O outro, o irmão dele, ok? Só comia arroz, sem feijão, com o caldinho do feijão. E aí tinha um terceiro que comia o arroz e o feijão, graças a Deus tem que ter um normal. Mas cada um quer ser feliz da sua forma. E na realidade familiar é assim que as coisas funcionam. Tem gente que quer ser feliz só com feijão, tem gente que quer ser feliz só com arroz, tem gente que quer ser feliz com tudo. Então como é que você pode pensar em felicidade dentro de um âmbito onde cada um está tentando encontrar esta tal felicidade a partir da sua ótica? A propósito, o que é felicidade? Eis a questão. Como que é a alegria dentro desse contexto? Salmo 128 entra na história agora para trazer para nós uma resposta muito pontual. Ora, o que é o Salmo 128? Salmo 128, se você não sabe, ele está dentro de um conjunto chamado Cânticos dos Degraus. O que eram os Cânticos dos Degraus? Comumente as famílias iam para Jerusalém para celebrar a grandiosidade de Deus. E quando as famílias iam, elas iam em caravanas, louvando e adorando a Deus. Estou falando do Antigo Testamento, ok? E quando elas iam, eram entoadas estas poesias. Eram entoadas, ou alguns grupos poéticos eram entoados, algumas canções. Dentre essas poesias, os chamados Cânticos dos Degraus. Então, quando você olha para o Salmo 128, ele não é nada mais, nada menos do que uma canção poética, mas que contém um conjunto de verdade para a gente pensar. Veja você que o Salmo 128 diz assim para nós, ó: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Repare, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que anda nos seus caminhos. Verso 2, preste atenção nisso. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim, desta maneira, então, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos, e haja então paz em onde? Israel. Eu estava dizendo a você que todo mundo quer ser feliz, mas no final da história, cada um quer ser feliz da sua forma. Alguns querem ser felizes torcendo para o Corinthians, acho impossível ser feliz assim. Outros querem ser felizes torcendo para o Palmeiras, é uma hipótese. Cada um quer ser feliz da sua forma, cada um quer ser feliz do seu jeito. Curioso é a gente entender e pensar que esta expressão que você encontra no verso 1, que é a expressão bem-aventurado, ela é sinônimo de feliz. E um detalhe importante, a expressão bem-aventurado ou feliz, ela aparece mais no livro dos Salmos do que em qualquer outro livro da Bíblia. Nos Salmos,
bem-aventurado ou feliz aparece pelo menos 23 vezes. 23 vezes. O Salmo 1 já começa falando sobre quem é o feliz ou quem é o bem-aventurado. E assim você vai encontrar em outras diversas ponderações ao longo dos Salmos. Mas sabe o que é engraçado? É quando você está olhando para o Salmo 128, ele não começa dizendo para você que o feliz é o bem-sucedido. O feliz não é o bonito, o belo. O feliz não é um poderoso. O feliz não é aquele que detém bens. Mas o feliz, no Salmo 128, no verso 1, está atrelado a dois elementos. Repare quando você olha para o verso 1, ele diz assim, ó, bem-aventurado ou feliz é quem teme ao Senhor. Na perspectiva do salmista, a felicidade está atrelada primeiramente a uma reverência a Deus, a uma condição de temê-lo, e o temer aqui não tem a ver com ter medo, mas o temer aqui tem a ver com reverenciar, com reconhecê-lo como Deus. Então note você, ele vai dizer, bem-aventurado ou feliz é aquele que teme ao Senhor. Só que isso não basta. Não basta reverenciá-lo. E por que não basta reverenciá-lo? Porque algumas pessoas reverenciam o Senhor da boca para fora. Algumas pessoas reverenciam o Senhor apenas no aspecto da vida religiosa. A vida que é divorciada da prática. E a gente tem batido muito nessa tecla. Esta, na verdade, é uma fé, ou é uma bem-aventurança, ou é uma perspectiva de felicidade superficial. Traduzindo, não adianta ser espiritual diante dos olhos dos outros e não viver um temor que seja efetivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como é que o salmista amarra isso? Ele traz para nós duas coisas aqui. A primeira, feliz ou bem-aventurado é aquele que, consulte o verso 1, é aquele que teme ao Senhor, e ele que traz a segunda ponderação, e faz o quê? E anda nos seus caminhos. Em outras palavras, é aquele que ouve, é aquele que respeita a Deus, é aquele que reverencia a Deus, mas é também aquele que ouve a voz de Deus e obedece a Deus. O que deve nos levar a uma outra ponderação dos Salmos. Quando o Salmo diz assim para nós, os que temem, ou aos que temem o Senhor, Ele dá a conhecer a sua intimidade. Traduzindo, nós só conhecemos realmente o Senhor se nós o reverenciarmos e se nós ouvirmos o que Ele diz. Friso, no Antigo Testamento em especial, o temor tem a ver com obediência. O temor não tem a ver com medo. O temor tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é e com a obediência a Ele. E é aqui que está a grande questão. Porque quando você entra agora então no Salmo, a partir desta porta de entrada do verso 1, ele vai nos desafiar a pensar que é possível sim sermos felizes. Sermos felizes não como gente que não é, quando em vez, assaltada pela infelicidade. Explico melhor. Na visão bíblica, a felicidade não é uma caixa forte que te blinda da tristeza, em hipótese alguma. Na visão bíblica, a felicidade não é um sentimento perene, ou seja, que nunca se acaba. O feliz da Bíblia
não é aquele que por vezes não enfrenta a infelicidade. Traduzindo em bom português, na visão bíblica, o feliz teme a Deus, obedece o Senhor, mas quando em vez tem visitas inesperadas na sua vida, de notícias ruins, de eventos caóticos, de momentos complicados e comprometedores. O feliz, na visão bíblica, não tem uma plaquinha na porta da sua casa dizendo assim: show em felicidade, passa longe, em hipótese alguma. O feliz está sujeito ao caos. Aproveitando o próprio Salmos, o Salmo 23 tem aquele momento fatídico que todos nós conhecemos, que afirma assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você ouve a fala, e nada me faltará, qual que é a impressão que você tem? Plenitude, não vai faltar nada, estou bem em todas as situações. Só que no meio do salmo ele fala assim, ó: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte. Então, ainda que eu ande no temor, e ainda que eu reconheça Deus como o Senhor da minha vida, existem vales de sombra e de morte. Então a placa de show tristeza não serve para nada. Mas qual que é então a visão de felicidade que os Salmos traz para nós dentro do contexto familiar? Como que ele nos ajuda a enxergar a felicidade como algo que pode ser desfrutado todos os dias? Abrindo parênteses, eu não estou falando de felicidade aqui para você como um lugar onde nós chegaremos um dia. Esta não é a visão. Mas eu estou falando de felicidade como algo a ser desfrutado todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Pastor, você está louco, isso não existe. Na visão do Salmo parece que existe. E como que essa felicidade se dá? Como que ela se concebe? Ela se concebe para nós a partir de alguns elementos, e o primeiro deles começa no verso 2, que nos ajuda a entender que nós podemos ter um projeto de felicidade na família, quando nós somos capazes de reconhecer que o sustento que temos é dádiva de Deus. O que entra na nossa vida e na nossa casa todos os dias é dádiva divina. Verso 2: você comerá do fruto do seu trabalho. O que traz para nós um desafio significativo no tempo que vivemos. Porque nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente que não vive do trabalho, mas tem muita gente que vive para o trabalho. Tem gente que não vive do trabalho, daquilo que o trabalho provê, mas vive para o trabalho e para trabalhar. Tem uma diferença grande nisso. E por que tem muita gente que vive para o trabalho? Porque existe uma concepção ocidental, pós-moderna, que tem nos assolado todos os dias, que é a seguinte: para que você seja alguém bem-sucedido, você tem que trabalhar muito, você tem que ter uma excelente faculdade, você tem que ter formação acadêmica. Para você ser alguém bem-sucedido, você tem que ter uma conta bem gordinha, você tem que ter bens, imóveis, isto, este, aquele outro. Ou seja, enxerga-se o trabalho e o esforço como um meio para alcançar um fim. A minha pergunta é a seguinte: se o trabalho, se o esforço é este meio para chegar a este fim chamado felicidade, por que tem tanta gente adoecendo pelo meio do caminho? Vou fazer uma segunda pergunta. Por que o mercado profissional e as empresas estão preocupadas com a saúde emocional dos seus funcionários? Absurdamente preocupados. Vou fazer uma terceira pergunta. Por que nós estamos vivendo uma geração onde tem tanta gente tomando café para ficar acordado? Isso é chavão, você já sabe disso. Tanta gente tomando café para ficar acordado e remédio para dormir. Seu âmbito da insanidade, que enxerga
o sucesso como fruto do esforço, do estresse, da loucura, que nos leva a um absurdo desequilíbrio. Isso é desajuste. E esta é a realidade, esse é o cenário social que nós estamos vivendo. Alto lá. E eu não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar, não é nada disso. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos pensar na forma como nós encaramos o trabalho. Por exemplo, se você voltar ao texto bíblico e retornar agora ao Salmo 127. Salmo 127 traz para nós uma colocação legal que nós precisamos amarrar com o 128. Quando ele fala assim, ó: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o quê? O trabalho de quem? Dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. E ele explica no verso 2: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Sabe por quê? Ele explica: pois ele, Deus, concede o sono a quem Ele ama. Eu acho isso uma ironia absurda. Espera um pouquinho só. Se você tem crise com sono, não vale ao contrário, então Deus não me ama, não é nada disso, ok? Então estamos falando do estresse. Mas o que eu quero trazer à tona para você é que na visão do Antigo Testamento, os recursos que obtemos todos os dias não são fruto do nosso esforço. Não que nós não devamos nos esforçar, mas o que temos em mãos não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da graça e da bondade de Deus. É Deus quem dá o que temos todos os dias. Ah, pastor, mas essa é a visão do Antigo Testamento. Também. E você sabe disso melhor do que eu. Vamos fazer uma visita à chamada oração ensinada por Jesus, a oração dominical, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí chegou na parte que eu queria. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu gosto da tradução de Eugene Peterson, quando ele traduz esse texto, dizendo assim, ó: dá-nos 3 boas refeições por dia. Um bom café da manhã, um bom almoço e um bom jantar. Isso é suficiente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, na visão bíblica, o sustento não vem do seu esforço, não vem do meu esforço. Reforço, não estou dizendo, e nem a Bíblia, que nós não devamos trabalhar. O Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses: quem não trabalha, é melhor que também não coma. Não é isso. Mas o que a Bíblia quer nos ajudar a entender é que todo o esforço que fazemos, imaginando que porventura o que temos vem do nosso sacrifício, é um equívoco. Não vem. Vem de Deus. E volte comigo agora no Salmo 128, que ele fala assim, ó, no verso 2: você comerá do fruto do seu trabalho, vírgula, e será o quê? Feliz. Então a felicidade, a bem-aventurança, vem desta condição de reconhecer que o sustento é dádiva divina, e não fruto do meu esforço.
Segunda coisa importante que eu quero destacar para você, é que nós podemos ser felizes na visão aqui dos Salmos, se nós entendermos que a família, apesar dos desafios todos que nós temos, ela é lugar de bênção para nós. Verso 3, sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos da oliveira. A videira, geradora de uva, geradora de vinho, enquanto que a oliveira, geradora da oliva, do óleo, e daí por diante. Estes dois elementos eram elementos caríssimos em Israel, tanto o vinho quanto o azeite. Então, por que o salmista está dizendo que a esposa é como uma coisa e os filhos são como a outra? Por que a esposa é como a videira e os filhos são como o azeite? Para dizer para nós o seguinte: ambos são de extremo valor. Traduzindo melhor, o que o Salmo está dizendo para nós é: valorize o que você tem. Valorize a sua família. O que eu estou dizendo aqui, talvez não faça sentido para muita gente. E por que não faz sentido para muita gente? Porque para muita gente, especialmente do nosso tempo, a família é um fardo. Casamento é um inferno. E filhos compõem um peso. Para muita gente do nosso tempo, esta é a realidade, nua e crua. A família é um fardo. Mas esta não é a realidade bíblica. E por que esta não é a realidade bíblica? Porque na visão bíblica, trazendo agora à tona os dois elementos, a esposa é alguém de extremo valor. Pastor, mas por que a esposa é alguém de extremo valor? Para você entender. Vamos fazer um comparativo com aquilo que Provérbios nos fala. Provérbios nos diz, entre os seus capítulos 5, 6 e 7, traz uma explanação gigantesca sobre o adultério. E num dado momento, nesses 3 capítulos, o Provérbios diz que existe um tipo de mulher que é perversa, que é chamada mulher adúltera, e isso se aplica também aos homens. Ele diz que a mulher adúltera, ela sai caçando, sempre procurando quem será a sua próxima vítima. Só que esta é a mulher perversa e má, é a mulher que destrói a família. O que o Salmo está se propondo a trazer para nós, não é uma descrição sobre esse tipo de mulher, mas qual é o tipo de mulher sobre o qual o Salmo está trazendo para nós? O Salmo está descrevendo para nós a mulher que aparece lá no capítulo 14 de Provérbios, chamada mulher sábia, a qual Provérbios assim: a mulher sábia edifica a sua casa. E quando você chega no final de Provérbios, no capítulo 31, diz assim: quem encontra esse tipo de mulher por aí? Não está no mercado não, ok? Não está no Mercado Livre não. Não está por aí nas prateleiras não. A outra dos capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios está no Mercado Livre, em outros locais parecidos com este. Mas a mulher valorosa de Provérbios não está nas prateleiras e nem nas gôndolas do supermercado. Por isso ele pergunta assim: quem a encontrará? Segundo, quem são os filhos sobre os quais o Salmo 128 está falando? Os filhos sobre os quais ele está falando no Salmo 128, na minha leitura, sem dúvida alguma, são os filhos que você vai encontrar descritos no Salmo 127. E aí quero fazer dobradinha mais uma vez. Por quê? Porque quando você volta no verso 3 do Salmo 127, ele fala assim, os filhos são como herança do Senhor, e os frutos do ventre
Eles são uma tragédia? Não. Ele diz, eles são uma recompensa. Mas dá trabalho. Tem que trocar fralda. Jesus Cristo, eu não gosto nem de lembrar disso. Dá mamadeira, aquela coisa toda. Madrugada sem sono. Escola custa caro. Eles têm febre toda vez que você vai sair para um jantar. Não é assim? Você que não tem filho já vai gravando, ok? Você está arrumado. Quando sua mulher chega na sala e fala assim, vamos sair, estou pronta, põe a mão na testa da criança, está com febre. Estraga o jantar. Não vai. Mas o salmista fala, eles são uma recompensa. Como assim são uma recompensa? Ele explica. E ele diz, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos que nascem na juventude. Se eu pudesse fazer uma paráfrase do verso 5 do capítulo 127, eu diria assim, porque quando você direciona esses filhos como flechas no temor de Deus, o dia que o sapato apertar na velhice, você vai ver como é que esse negócio funciona. O salmista diz assim, não será envergonhado quem tem a sua aljava. A aljava é aquela peça que o arqueiro usa nas costas onde ele guarda as flechas. Não será envergonhado quando houver dificuldades, lutas, batalhas e crises. Traduzindo, os filhos da juventude são bênção de Deus na velhice. Só que para a gente entender isso, leva... O Eclesiastes nos diz que nesta vida tem tempo para tudo. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher. A nossa grande crise é que nós, via de regra, queremos colher o que nós não plantamos. Ou então já queremos plantar e queremos colher no dia seguinte. A vida familiar não amadurece da noite para o dia. Mas a vida familiar, ela amadurece por meio dos perrengues que a gente enfrenta ao longo do dia a dia. Quando nós casamos, eu me lembro que nós não tínhamos filhos ainda, e já talvez no terceiro ano mais ou menos, tocou meu celular, eu estava trabalhando, eu estava viajando, tocou meu celular, minha esposa disse assim, tenho uma má notícia para você. E eu fiquei pensando, será que eu dei cheque, naquela época, né, podia, né? Dei cheque sem fundo em algum lugar, será que eu fiz alguma besteira? Ela disse assim, não, entupiu o vaso sanitário. Eu dei risada na cara dela e segui o trabalho, fui embora. Era sexta-feira, qual é o problema? Mas o que eu não pensei é que no sábado, de manhã, eu teria que desentupir o vaso sanitário do único banheiro do nosso apartamento. A grande questão é que minha esposa é a filha mais velha. Ela foi criada resolvendo todos os problemas em casa, trocando resistência de chuveiro, fazendo buraco na parede para colocar parafuso, cuidando dos irmãos mais novos, dando peteleco na orelha deles quando era necessário. Eu, filho mais novo, que nasceu 6 anos depois do primeiro filho, doentinho, bronquite. E aí, minha mãe não me deixava fazer nada. E eu pensei, como vou eu desentupir um vaso sanitário? Tive uma ideia óbvia. Passei na farmácia, comprei 2 luvas, essa luva cirúrgica, e arrumei um arame que estava no porta-mala do carro, e tentei fazer um processo de desentupimento no vaso. E óbvio que não deu certo. No meio do negócio, rasgou a luva, e você não precisa pensar no restante da história, porque foi um caos. Ela chegou, já apareceu, não sei onde apareceu, aquele desentupidor entrou e resolveu todo o problema. Dá licença que eu resolvo isso aqui. Resolvido o assunto em 5 segundos. Essas coisas são tão curiosas que os anos se passam e a gente não esquece disso, né? Aquele dia em que você fez uma besteira na sua casa, que você não soube resolver um problema,
em que as coisas não saíram como você esperava, porque a vida familiar é assim. Mas é uma questão de como nós enxergamos para estes momentos caóticos, e de repente percebemos que esses momentos caóticos, eles vão forjando uma estrutura, uma amálgama familiar, que vai trazendo laço e união, que vai trazendo amadurecimento. Não adianta plantar num dia e querer colher no outro. Os filhos não crescem do dia para a noite. O casamento não amadurece da troca de aliança para o final do lua de mel. Não é assim que funciona. A família se torna bênção quando nós olhamos para ela e percebemos que dentro dela, em todos os seus perrengues, nós vamos desfrutando das lutas, das batalhas, e vamos sendo abençoados por meio das dificuldades todas. Já aprendi, hoje tem que usar um negócio lá para desentupir. É assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo a lidar um com o outro. Mas como diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e existe propósito, ou tempo para todo propósito debaixo do céu. Esta verdade vale para a realidade familiar e para projetos de felicidade. O que deve nos levar a um terceiro aspecto para a gente pensar aqui. Nós vamos encontrar felicidade se a gente entender que esta realidade familiar, ela é construída diariamente. Como assim? Note você que quando você olha para o verso 4, ele fala assim, ó: assim será abençoado o homem que o quê? Teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor será abençoado, porque ele vai ver a sua esposa dentro da sua casa frutificando, e os seus filhos como brotos de oliveira. Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não dá valor. Mas na minha leitura, o que de fato faz a gente enxergar as coisas de uma outra maneira, são os denominados, pelo menos denominados por mim, como marcos de felicidade. Sabe aquelas coisas corriqueiras que ninguém dá valor? Eu queria dizer para você, abra os seus olhos. Algum tempo atrás eu contei para vocês sobre uma pizza que comi, que valia mais de 10 milhões de euros. Lembra dessa pizza? A pizza de 10 milhões de euros, eu já aumentei, porque ela valia dólares na época. A pizza que comi, 10 milhões de euros, foi mais ou menos assim. No comecinho, na verdade no final de 2019, eu descobri um câncer. 2020, explodiu a pandemia. Quando chegou na primeira quinzena do lockdown, eu internei para fazer a minha cirurgia. Volto para casa, todo mundo fechado, ninguém pode sair. Aí a pouco toca o interfone. É o vizinho, dizendo assim: comprei uma pizza para vocês. Vou deixar aí na porta. Ninguém se falava, né? Vou deixar na porta a pizza. Quentinha já. Ok. E o vizinho trouxe a pizza. Enquanto comíamos a pizza, na minha cabeça eu processei rapidamente a seguinte imagem: a pizza veio de graça, a cirurgia correu bem, eu estou em casa, em volta da mesa estão a minha esposa e os meus filhos. Quanto vale a pizza? Alguns milhões de dólares, ou então de euros, conforme você quiser quantificar. Estas coisas são chamados marcos de felicidade, que passam desapercebidos, rapidamente. É aquele cafezinho da manhã que você tomou com o outro ali. É aquele momento que você está levando o filho para a escola e ele fala uma bobagemzinha qualquer no banco de trás e você dá uma risada. São marcos de felicidade. Só que esta felicidade,
ela pode ser plena. E como que essa felicidade se torna plena? Esta felicidade se torna plena, sabe quando? Último verso, verso 6. Que você veja os filhos dos seus filhos. Se um homem é feliz, porque tem à sua volta, ou à volta da sua mesa, a sua esposa e os seus filhos, plenamente feliz se tornará esse homem, quando um dia, porventura, ao em volta da sua mesa ele tiver a sua esposa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Quanto vale ter ao redor da mesa da sua casa, no domingo, naquele almoço, aqui, com macarrão e bife, e tomate fatiado, aquele macarrãozão de domingo, aquele molhão vermelhão, e não precisa ser nem picanha não, pode ser um bifezinho. Guaraná, você pode comprar aqueles que meu pai comprava, a gente chamava de refrigereco, ele sempre comprava o mais barato do mercado, pode ser o pior refrigerante do mercado, mas quando você de repente olha em torno da sua mesa e diz assim, minha esposa, meus filhos, genro, nora, os meus netos, quem sabe os meus bisnetos. Existe cena mais feliz da vida do que esta? Tem dinheiro que paga, tem dinheiro que compra, são milhares e milhares de euros e de dólares. São coisas que vão sendo vivenciadas, momentos pequenos que vão sendo eternizados, até que a nossa vida chegue ao final, e os nossos olhos se fechem para esse tempo, e nós sejamos abraçados pelo Pai eterno, para todo sempre. Dá para ter projeto de felicidade? É uma questão de ponto de vista. Dá para ter projeto de felicidade na família? Depende de como você vê. Mas tome cuidado, para não meter a pá no canto das raízes, não acabar com tudo, e depois querer ver a coisa florescer. Não vai acontecer. Então entenda que o propósito é a vida submissa a Deus, temente e submissa a Ele, que constrói relações e que enxerga a felicidade de um outro ângulo, que não é o ângulo ao qual nós estamos acostumados, mas é o ângulo da bem-aventurança, direcionado pelo próprio Deus. Que Deus te dê uma família feliz. Vamos orar? Pai amado e poderoso, nós te glorificamos por esta manhã mais uma vez, pela oportunidade e pelo tempo de ler a Tua palavra, de refletir, de analisar, de pensar, ó Deus, e de talvez abraçarmos o desafio de construirmos cenários novos no temor e no tremor do Senhor. Permita-nos, ó Deus, cultivarmos famílias saudáveis, famílias tementes ao Senhor, famílias, ó Deus, abençoadas, mas também restauradas pela Tua graça, pelo Teu poder todos os dias. Sobretudo, que a nossa vida, que o nosso viver, seja sempre movido, seja sempre conduzido, seja sempre impulsionado, ó Deus, por um desejo de viver no Senhor e para o Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.